encher a mensagem, amém? Deus é bom, queridos, e abençoador. Tem nos dado a oportunidade de conhecê-lo cada dia mais através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Essa aqui, James, amém. Louvado seja Deus. Diz assim o texto: e assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés e clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, filho de Deus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus o interrogou: qual o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estavam pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus lhes deu permissão. E os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos, e todo o povo correu para ver o que se havia passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali um homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. Os que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com o endemoniado e contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastassem daquela região que lhes pertencia. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu, entretanto orientou: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficavam maravilhados. Louvado seja o nome do Senhor. Acho que todos aqui, se não pregaram esse texto, já ouviram falar a respeito desse texto, né? Sobre o endemoniado de Gadara. Esse texto, queridos, é um texto que nós temos que parar para fazer algumas perguntas para ele, para que a gente possa compreender, né? O pastor Marcos Bueno, ele é professor de hermenêutica, e uma das regras que ele me ensinou sobre hermenêutica é que nós precisamos conversar com o texto, nós precisamos fazer perguntas para o texto, para que nós venhamos extrair o conteúdo do texto. E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos fazer muita pergunta para ele. Por exemplo, como que aquele homem foi parar naquele cemitério? Como que aquele homem estava possuído por uma legião de demônios? Uma legião representava uma tropa de soldados romanos
no número de 6.000 soldados. Então aquele homem estava possuído por 6.000 demônios. Quando nós fazemos perguntas como essa, nós não encontramos uma resposta. Por mais que nós procuremos contextualizar a vida daquele homem, nós sabemos que não dá para saber como ele chegou àquele estado. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza: ele nunca desejou estar naquele estado que estava. Porque ninguém deseja morar em um cemitério. Cemitério é o lugar do fim das coisas, não do começo dela. Nós sabemos que uma das certezas que nós temos na nossa vida é que essa vida vai passar, que nós vamos morrer. Nós brigamos por coisas, por terra, por herança, mas no final das contas nós só vamos precisar de 2 metros de terra e 7 palmos de profundidade para poder enterrar o nosso cadáver. Então nós sabemos que cemitério é o fim das coisas, não é o começo. Nós sabemos que morar em um cemitério não é o desejo de nenhum ser humano. Viver igual aquele homem vivia nu, despido. A Bíblia diz que ele vivia nu, despido, pegava pedaços de pedra e cortava o próprio corpo. Então nós sabemos que aquele ali, com certeza, não foi o que ele planejou para a sua vida. E eu queria começar a introduzir esse texto na minha vida e na sua vida, falando que nem tudo aquilo que nós planejamos para a nossa vida acontece da maneira que nós planejamos. Repete, pastor. Tudo aquilo que nós planejamos para a nossa vida não acontece da maneira que nós planejamos. Ninguém que se casa pensando em se separar. Ninguém que muda de emprego acha que vai ganhar menos ou que vai ter menos problema. Aliás, pretende ter mais problema do que tinha no anterior. A verdade é que a vida, querido, por mais que nós possamos calcular, por mais que nós possamos nos organizar, nós não conseguimos controlá-la como nós queríamos. E por mais que nós venhamos nos esforçar, ainda vão acontecer coisas que não estão no nosso controle. Nós vamos ser vítimas das ações de outras pessoas. Por exemplo, nós podemos ter o melhor emprego do mundo, ter a estabilidade que o governo nos favorece, mas pode acontecer uma crise mundial e a moeda do nosso país inflacionar de tal maneira que nós perdemos o poder de compra, como que aconteceu na Venezuela, aonde as pessoas, para comprar papel higiênico, teriam que gastar praticamente o salário inteiro. Então, tem coisas que estão no nosso controle, mas a maioria delas não está no nosso controle. E tudo o que acontece na nossa vida, querido, é fruto das nossas ações e das nossas decisões, coisas boas e coisas ruins. Eu não sei o que aquele homem semeou durante a sua vida, mas o que ele estava colhendo não era bom. A caminhada que ele percorreu até chegar naquela situação não foi uma caminhada boa, porque ele estava pagando um preço muito alto. E aqui eu não quero saber, porque a Bíblia não diz, e o que a Bíblia não diz eu não posso falar, mas com certeza ele deu algumas legalidades, porque o demônio, querido, ele só trabalha na nossa vida quando nós damos legalidade para ele. E o demônio, ele trabalha de 3 formas na nossa vida. A primeira forma que ele trabalha é nos influenciando, ou seja, segundo a psicologia, nós somos o resultado do meio, do ambiente que nós vivemos. Ou seja, é aquele velho ditado: me diz com quem andas, que eu te direi quem és. Então, o ambiente que nós vivemos, as pessoas que nós convivemos, vai dizer quem nós somos e como nós nos comportamos. Nós olhamos para a história do filho pródigo de Lucas 15, vai dizer que ele pega a herança do pai, ele vai para uma terra longínqua e ele gasta todo o seu dinheiro inconsequentemente. Ele gasta com prostitutas, ele gasta com bebedeiras e ele acaba no fundo do poço, resultado das suas ações, das suas más decisões e do meio que estava influenciando ele. Porque se ele pega aquela herança e se ele caminha com um ciclo de empresários,
de pessoas que sabem gradear o recurso. Certamente ele ia ser influenciado a não gastar como ele gastou, mas o fato dele estar vivendo com pessoas que viviam dissolutamente, buscando uma vida desregrada, regrada bebida, pornografia, ele teve o mesmo resultado que as pessoas tinham à sua volta. No entanto, que quando ele chega ao fundo do poço, nós não vemos nenhum amigo apoiando ele. Nós não vimos ninguém estendendo a mão para ele, dizendo: olha, o seu dinheiro acabou, mas você tem uma pessoa que vai te ajudar. Pelo contrário, ele acabou trabalhando como um cuidador de porcos. E todos nós sabemos que porco para o judeu é um animal imundo. Judeu não cria porco, judeu não come porco, é imundo para o judeu. Mas ele acabou tendo que fazer aquilo que não queria para poder sobreviver. A primeira coisa que o diabo faz, querido, na nossa vida é nos influenciar com os meios que nós estamos acessando. A segunda coisa que ele faz é nos oprimir, é oprimir a nossa mente, nos fazendo tomar decisões que nós não poderíamos tomar ou não gostaríamos de tomar. Aquele jovem da parábola do filho pródigo, ele foi obrigado a trabalhar para um patrão cuidando de porcos. E a Bíblia diz que a necessidade, a fome que ele estava vivendo era tanto que ele desejava comer a comida que os porcos comiam. Ele estava sendo pressionado a fazer aquilo que ele não gostaria de fazer, a viver aquilo que ele não gostaria de viver. Mais uma vez, a necessidade estava oprimindo ele a tomar decisões que ele não queria. E cada vez mais, ele estava mais distante de quem ele era. Porque diante a Bíblia, diante a história, ele era um filho amado. Ele tinha uma casa, ele tinha um pai, ele tinha um cuidador, um provedor. Mas por causa da opressão e da pressão que ele estava vivendo, ele foi acabar em um lugar cuidando de porcos, desejando comer a comida de porcos, e não conseguia mais se enxergar como um filho, só se enxergava como um servo. É isso que o diabo começa a fazer quando nós começamos a nos deixar ser influenciado por ele. Primeiro ele nos influencia, depois ele nos oprime. Quando nós olhamos para a história deste homem que nós acabamos de ler, nós podemos ter certeza que aquele homem ele foi influenciado de alguma forma. Ele foi influenciado pela cultura, ele foi influenciado pelos amigos, ele foi influenciado pelo meio que ele vivia, e devido àquelas influências, ele foi tomando rumos na sua vida que levaram ele para aquele lugar. Um lugar aonde ninguém queria estar perto dele. A Bíblia é muito clara. A Bíblia diz que aquele homem vivia dentro do cemitério, dormia dentro das catatumbas, dentro dos túmulos. Ninguém podia chegar perto daquele homem. Aquele homem vivia imundo, sujo, nu, gritando, se comportando como um animal. Ninguém, querido, ninguém que tem uma consciência sã se deixa ser levado para esse ponto, se ela não tiver vivido influência demoníaca, se ela não tenha vivido uma opressão demoníaca. E o pior, que era o estado que esse homem estava. Esse homem já não era uma pessoa influenciada, esse homem já não era uma pessoa que estava sendo oprimida, este homem era uma pessoa que estava possessa por demônios. Uma pessoa que é possessa por demônio, ela já não tem mais razão para nada. Ela não tem prazer na comida, na bebida. Ela não tem prazer no deitar, no acordar, no levantar. Ela não celebra mais a vida que tem, porque ela já não vive, ela está morta espiritualmente. Mas eu quero louvar o nome do Senhor Jesus nessa noite. Porque até para essa pessoa tem solução. Aleluia.
Até para a pessoa que a sociedade já não consegue enxergar como ser humano, tem jeito para Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus é aquele que tira o homem do lodo do pecado e o coloca assentado entre príncipes. A Bíblia diz que aquele homem quando Jesus desce na terra de Gadara, a Bíblia diz que os demônios ficam alvoroçados e correm até Jesus, querendo saber por que Jesus estava ali. Jesus não diz o porquê que estava ali, mas com certeza Jesus sabia o porquê estava ali, porque ali tinha uma alma aprisionada por Satanás, e aonde tem uma alma aprisionada por Satanás, Jesus envia alguém cheio do Espírito Santo para ser voz naquele lugar. Aleluia! E sabe o que é mais lindo nesse texto? É que Jesus não abriu a boca para pregar. Jesus não pregou uma palavra para aquele homem. Jesus não deu um sermão para aquele homem. Jesus simplesmente disse: saia dele. Aleluia, Jesus. E aquele homem foi liberto instantaneamente. Glória a Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Basta uma palavra de Jesus na nossa vida para mudar a rota da nossa caminhada. A Igreja Católica, ela sempre fala, na hora da ceia: eu não sou digno que entres em minha morada, mas se o Senhor dizer uma palavra, eu sou salvo. Salvação não é por mérito. Salvação não é porque nós somos bons, porque nós merecemos, ou porque nós viemos à igreja, nós lemos a Bíblia, nós oramos. Salvação é um dom, é um presente de Deus para mim e para você. E eu entendo que quando nós levantamos as nossas mãos e dizemos: Senhor, eu recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Querido, o anjo pega a caneta e escreve o nosso nome no livro da vida. E a Bíblia diz que todo aquele que Deus coloca na mão de Jesus, o inimigo não pode arrancar da mão dele. A minha vida e a sua vida está na mão de Jesus, querido. Não importa o que aconteceu durante a nossa caminhada, se aquilo que nós planejamos não aconteceu da maneira que nós queremos, a minha vida, a sua vida está na mão de Jesus. E quando Deus começa a liberar uma palavra sobre a nossa vida, é porque Ele tem convicção que vai concluir aquilo que Ele liberou sobre a nossa vida. Porque se precisar atravessar o mar para encontrar você, aonde você estiver, Ele vai fazer. Se precisar enviar um missionário lá numa ilha deserta para encontrar alguém que tem uma direção de Deus, alguém que ouviu a voz de Deus, Ele vai enviar. Porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus, e Ele foi ungido para libertar o cativo, Ele foi ungido para pregoar as boas novas do Senhor. E eu quero dizer algo para você nessa noite: é esse Espírito que Ele partiu comigo e com você. O Espírito do Senhor está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, para liberar palavras de vida sobre os outros. Querido, nós às vezes não compreendemos por que Deus nos usa. Porque nós achamos que para que Deus possa nos usar, nós precisamos jejuar 40 dias, 30 dias, subir monte, descer monte. Não, entenda algo: para Deus te usar, Ele só precisa que você esteja disponível. Aleluia. O Júlio pregou esse domingo falando que nós precisamos entender o nosso propósito, entender o nosso chamado, entender como nós devemos ser um cristão genuíno. Como que nós podemos estabelecer a vontade de Deus nessa terra? Eu sempre falo que a igreja, ela não é uma estrutura de 4 paredes. A igreja é uma pessoa que tem 2 pernas, que caminha nessa terra. A igreja, querido, é a resposta que o mundo precisa. Quando nós olhamos
olhamos o nosso cenário mundial, nós vamos ver guerras. Não é por causa de amor, de paixão, é por causa de ganância do ser humano. A sociedade, querida, ela caminha para o buraco a passos largos. E o papel nosso como igreja é cumprir aquilo que Jesus disse para os discípulos: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O Espírito de Deus ainda está pairando sobre essa terra, através da minha vida, através da sua vida. E enquanto Ele estiver nessa terra, querido, há oportunidade para aquele que está preso, cativo nas mãos de Satanás. Eu e você, querido, precisamos ter consciência da importância que nós temos no reino de Deus. Porque por causa de um, Jesus atravessou o mar. Por causa de um, Jesus largou uma multidão à margem da praia e foi lá na terra de Gadara, aonde ele não era bem-vindo, mas ele foi lá e libertou aquele homem. Pregar na igreja é bom, é gostoso, mas quando nós estamos lá fora, que nós temos problemas para resolver, quando os inimigos colocam o dedo na nossa cara e nos acusam, dizendo que nós não somos dignos, quando nós temos problemas com o nosso patrão, quando nós temos problema com alguém no trânsito, quando nós temos problemas com a nossa saúde, quando nós temos problemas, é onde Deus está dizendo para mim e para você: querido, é aí que eu preciso que você seja luz, é aí que eu preciso que você seja a minha mão, que você seja a minha voz, é aí que você precisa ser um cristão genuíno. É o papel difícil de ser cristão, é ser cristão fora das quatro paredes, fora da nossa bolha religiosa. Nós viemos aqui, nós aprendemos a palavra de Deus, nós adoramos o nosso Deus renova as nossas forças para que nós tenhamos vitória lá fora sobre Satanás. Porque quando nós chegamos lá fora, a influência dele não vai nos alcançar, a opressão dele não vai nos alcançar, a pressão que estiver sobre a nossa vida não vai nos parar, porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos dizendo para Deus: Pai, eu tenho parte com Cristo. Eu não sou resultado do meio do ambiente do meu trabalho, eu sou resultado do meio da tua igreja. Nós precisamos buscar essa consciência, querido. Jesus libertou aquele homem não somente dos demônios. A Bíblia diz que aquele homem, quando ele foi liberto, ele queria seguir Jesus, e Jesus falou que não podia segui-lo. Sabe, eu não sei qual era a realidade da casa daquele homem, mas a Bíblia diz que ele tinha que voltar para a família dele. Eu não sei se era o pai, se era a mãe, se era o filho, se era uma esposa, mas a Bíblia diz que ele tinha que voltar para a sua casa e contar aquilo que Deus fez na vida dele. E a Bíblia diz que aquele homem voltou para a sua casa, e ele pregou não somente para a sua casa, mas ele pregou para Decápole. Decápole é um conjunto de 10 cidades. Você consegue entender o impacto que tem no ambiente que você vive, no lugar onde você vive, a partir do momento que você tem um encontro com Jesus? Eu lembro-me que eu trabalhei em uma empresa que tinha 7.000 funcionários. Era uma refinaria no Rio de Janeiro que era para ser a segunda maior da América Latina. Só a minha empresa tinha 7.000 funcionários.
E lá dentro desse complexo petroquímico tinha 30 empresas. E eu lembro-me que eu era novo convertido na época e eu estava muito fervoroso. E eu achava que todo mundo tinha que conhecer Jesus como eu tinha conhecido. E eu me lembro que foi me dada a oportunidade de orar antes de começar o trabalho. A gente, nessas empresas, normalmente tem o famoso DDS, que é o diálogo de segurança diário. Nós precisamos conversar a respeito da tarefa que nós vamos realizar, porque não pode ter acidente dentro da empresa. Então, quando acabava essa reunião, que demorava 5, 10 minutos antes de começar a trabalhar, nós finalizávamos essa reunião com oração. E o meu supervisor, Manuel Zoada, é um senhor de idade, católico, roxo, até hoje, meu amigo. Ele percebeu que eu era cristão e ele falou comigo assim: Janeilson, você pode orar por nós? Eu falei: é agora. E ele disse mais: se você quiser falar alguma coisa, pode falar. E eu abri a Bíblia dentro da empresa e eu falei 40 minutos dentro da empresa. Eu falei: agora o homem me manda embora. No dia seguinte ele falou assim: Janeilson, você pode orar um pouquinho menos, mas ora de novo. E desde aquele dia nós começamos a orar. Nós começamos a fazer culto na tenda, embaixo de uma tenda. Ele era íntimo do engenheiro geral da obra. Ele falou com o engenheiro geral da obra e o engenheiro mandou construir uma tenda para a gente. E todo dia, debaixo daquela tenda, tinha 2 cultos, de 30 minutos cada culto. E passava todo dia naquela tenda mais de 60 pessoas. E eu fiquei conhecido como o irmãozinho da obra. Todo mundo falava: oh, irmão, olha, eu queria falar com você isso. Ah, tá bem, irmão, vamos orar. Eu fiquei 2 anos e meio nessa empresa. E eu cresci naquele lugar. E eu dei fruto naquele lugar. E sabe o que é mais interessante? Quanto mais você fala de Jesus, mais comprometido você fica com Ele. Sabe por quê? Porque pregar aqui na igreja é muito fácil. Eu prego, vocês vão embora para casa e vocês não conhecem a minha vida. Vocês não sabem como eu trato a minha esposa, como eu trato os meus filhos. Mas lá no trabalho, eu tinha que pregar para o meu encarregado. E na hora que o meu encarregado me repreender, eu tinha que ficar quieto. Eu tinha que pregar para o meu colega de trabalho. E quando ele não tivesse num dia bom e começasse a falar uns desaforos para mim, eu tinha que ficar quieto. Por quê? Porque quanto mais eu falo de Jesus, mais eu fico comprometido com Ele. Querido, o Evangelho, ele só faz sentido na nossa vida quando nós começamos a sentir o peso da palavra de Deus na nossa vida. Porque eu posso dizer: você tem que ser santa, Cíntia. Você tem que ser santo, Mendes. Mas se essa palavra não entrar aqui dentro e eu entender isso, a minha vida nunca vai ser santificada. Eu nunca vou viver o que esse homem aqui viveu se eu não me comprometer com aquilo que Jesus fala. Jesus só disse uma palavra para aquele homem: volta para a tua casa e anuncia o que Deus fez. E aquele homem anunciou para a sua casa e para mais 10 cidades. Glória a Deus. Eu amo Portugal. Portugal é um país 95% cristão. E por mais que a pessoa não creia, por mais que a fé da pessoa seja uma fé cultural, ela sabe quem é Jesus. Alguém já falou de Jesus para ela. Esses dias eu estava assistindo um vídeo, eu não lembro se era no Japão ou se era na Índia, mas uma pessoa andava na rua e perguntava: você sabe quem é Jesus? E as pessoas diziam: não sabe, não sei. Eu até comentei isso com o pastor Marcos Bueno. China, alguns lugares na Índia, no mundo árabe,
O nome de Jesus tem lugar que não foi soprado, tem pessoa que não ouviu. E nós estamos caminhando, querido, pelo que a gente entende, para a volta de Jesus. E a igreja, aquela que tomou consciência de quem Jesus é, tem que começar a fazer o seu papel. Tem que deixar o Espírito Santo encher a nossa boca, para que as pessoas entendam que o nosso Jesus, Ele vive e reina. Hoje nós temos mídia, nós temos redes sociais. Hoje nós não precisamos de uma plataforma para pregar. Nós usamos rede social para tanta coisa, né? Eu sempre falo, eu não quero ser um consumidor de conteúdo da internet. Eu quero ser um produtor. Por mais que eu não tenha, né, jeito ou disciplina para poder estar ali comunicando, falando, mas nós nessa última hora nós precisamos ser produtores, nós precisamos ser semeadores da palavra de Deus. Não importa, querido, tem semente que vai cair à beira do caminho, pessoas não vão entender o que você está falando. Tem semente que vão cair no coração de pessoas que vai ser como aquele terreno cheio de espinho. Quando ela tiver problema, ela vai desviar daquilo que você pregou para ela. Vai ter pessoas que vai ser sufocada pelos problemas da vida. A palavra vai ser sufocada dentro do coração daquela pessoa por causa da opressão, da pressão que ela está vivendo. Mas eu tenho certeza, querido, que palavras que você liberar também vai cair em terra fértil. Vai cair no coração de pessoas que vão compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse fruto vai ser por causa de você. Por isso, querido, não se limite. Entenda, quanto mais você falar de Jesus, mais vivo Ele se torna dentro de você, mais perto de viver milagre você está. Quanto mais você prega sobre Jesus, mais chance tem de Deus olhar do céu e de impulsionar a sua mensagem através de você. Tem mais chance dele te capacitar, te dando dons espirituais. Tem mais chance dele dizer verdadeiramente: este está comprometido com a minha mensagem. Nós precisamos, querido, nós precisamos. A igreja de Jesus precisa atravessar alguns lagos, atravessar alguns mares para alcançar outras pessoas, ainda que tenham tempestades. A Bíblia diz que quando Jesus ele sai de um lado da praia em direção a Gadara, uma tempestade começa no mar. Segundo os historiadores, não era comum ter tempestade naquele mar. O mar da Galileia não é um mar, é um lago gigante. Então aquela tempestade só tem uma explicação: era o agir dos demônios para impedir que Jesus chegasse do outro lado. Quando nós estamos quietinhos, levando a nossa vida cotidiana, nada acontece. Mas quando nós decidimos ser uma voz profética, quando nós decidimos ser boca de Deus na terra, o mar parece que se agita, as coisas parecem caminhar pelo lado contrário. Querido, quando isso acontece na nossa vida, é só para confirmar que nós estamos caminhando na direção certa. E nós não precisamos nos preocupar, porque assim como Jesus estava naquele barco e deu uma ordem para aquele mar se acalmar, Jesus se levanta na nossa vida e Ele manda as tempestades se acalmarem para que a gente possa chegar aonde nós precisamos chegar. Glória a Deus. Querido, Deus está tão comprometido com a sua palavra, querido, que a Bíblia diz que Ele entregou o seu Filho para poder nos reconciliar com Ele. Deus está tão comprometido com essa mensagem que Ele mandou o Espírito Santo estar conosco para confirmar no nosso coração o nosso chamado, o nosso ministério, para colocar na nossa boca palavras quando nós não tivermos palavra. Os céus estão comprometidos conosco para que essa mensagem seja propagada.
Eu e você precisamos estar disponíveis para que a mensagem de Deus chegue mais longe, querido. Quando eu olho para a vida desse homem, eu vejo uma segunda oportunidade. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo Deus me dando várias oportunidades. E é certo que se nós olharmos para as nossas vidas, você vai ver que estar aqui hoje é um privilégio, é uma dádiva de Deus. Enquanto eu falo, parece que passa um filme na minha frente, lembrando de pessoas que caminharam comigo, pessoas que ombrearam comigo, pessoas que pregaram para mim e se desviaram do caminho, pessoas que viviam uma vida profana igual eu vivi e ficaram para trás no meio da caminhada, foram mortos, foram presos. E quando eu olho para a minha vida, eu vejo a graça de Deus, eu vejo o favor de Deus que alcançou a minha vida. Deus é um Deus de oportunidade. Estar aqui hoje, ouvindo a sua palavra, podendo entoar louvores para Ele, só significa uma coisa: Deus está nos dando oportunidade. Glória a Deus. Nós vivemos o tempo da facilidade. A gente não morre de trabalhar, José, por causa de comida. A gente trabalha para comprar uma casa, para comprar um carro, para comprar um telefone muito bom. Coisas fúteis, úteis, mas fúteis, porque a gente vive sem isso, a gente vive sem isso, a gente vive sem carro. Essa geração, querido, está tão distraída, que não consegue ver aquilo que Deus está proporcionando. Estar aqui hoje é um privilégio para mim. Estar trabalhando a tempo integral para a igreja é um privilégio para mim. Falei isso com o pastor Marcos hoje. Aquilo que para mim era um desgaste, era um peso, era uma renúncia, hoje para mim é um privilégio. Deitar e acordar com a minha esposa, com os meus filhos, na hora do almoço largar a ferramenta e ir lá sentar na mesa, passar um tempo de qualidade com a minha família. Deus está me dando oportunidade. Aleluia. E hoje é um tempo ou um dia propício para você olhar para a sua vida e ver em que Deus está te dando oportunidade. Porque para esse homem, a oportunidade que Jesus deu para ele foi de recomeçar a sua vida. Porque aqui ele já não tinha mais vida, ele não tinha vida social, ele não tinha um pai e uma mãe que pudesse abraçar, porque ele já não reconhecia tais pessoas como tal. Ele não trabalhava, ele não tinha uma casa, não tinha um abrigo. Hoje nós temos tudo isso, mas talvez haja coisas em nós que Deus está dizendo: eu te dou uma oportunidade de começar de novo, de refletir se realmente é esse caminho que você vai trilhar, se realmente é essa decisão que você vai tomar. O nosso Deus é um Deus de oportunidade. Eu queria orar com você nessa noite, e eu queria guiar a sua oração nessa noite. Eu queria que, enquanto eu oro, você fizesse uma reflexão sobre a sua vida. Meu pastor, ele sempre fala que as informações que te trouxeram até aqui e te fez ter os resultados que você tem hoje não vão te levar muito além daquilo que você está hoje. Então nós precisamos aprender coisas novas com Deus. E talvez essa mensagem você já tenha ouvido algumas vezes, mas hoje Deus está dizendo: eu te dou um tempo de oportunidade, um tempo de você tomar a escolha sem influência satânica, a você tomar decisões sem opressão, sem a pressão de que vai faltar amanhã se você não fizer hoje. Você pode tomar uma decisão hoje na presença de Deus: Pai, eu vou começar de novo nisso, eu vou fazer isso de novo, eu vou ouvir aquilo que o Senhor falou comigo. Hoje
é um dia propício para isso. Um ambiente calmo. Aqui você não está num ambiente de acusação. Eu falei agora na palestra sobre paz que toda família tem problemas, tem conflitos. E o que torna aquele conflito destrutivo ou construtivo é a maneira que nós lidamos com ele, é a maneira que nós vamos tratar aquele problema, o tamanho desse problema que nós vivemos. Não importa, o que importa é como nós vamos trabalhar com esse problema, porque nós podemos pegar esse problema, levar ele para dentro da nossa casa e transformar ele num monstro. E aquele problema afetar nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nosso vizinho, nossa parentela. Ou nós podemos pegar aquele problema, chamar o nosso cônjuge, chamar os nossos filhos, chamar os nossos amigos e dizer assim: nós precisamos resolver esse problema. E no ambiente de cooperação, no ambiente de boas decisões, resolver aquele problema e os laços familiares serem estreitados. Transformar aquele problema em algo construtivo para a sua vida. Se coloque de pé nessa noite que eu quero orar com você. A Bíblia diz que os nossos olhos são a janela da alma. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos, para que você não se distraia. Eu quero pedir para que você olhe para dentro de você. O gadareno, ele não conseguia fazer mais isso. Ele estava tão mergulhado em pecado, ele estava tão mergulhado naquele mundo demoníaco, que ele não conseguia olhar para ele. As feridas que ele causava com a pedra no próprio corpo, ele nem sentia mais. Ele nem sentia mais a dor daquela pedra. Espírito Santo, eu quero te convidar nessa noite. Pai, a tua palavra, ela foi pregada, Senhor, e eu me esforcei para me fazer compreendido, Senhor. E nessa noite eu quero